E aí a gente vai para mais um capítulo, né, da nossa conversa, que é a gente vive numa sociedade adultocêntrica, né? E isso é muito importante para a gente entender como conversar com as crianças e adolescentes, porque assim, se a gente conversar de uma perspectiva onde eu, como pessoa adulta, vou falar achando que o outro, que essa criança ou esse adolescente vão entender como uma pessoa adulta, eu já começo perdendo, né? Porque não vai entender. Porque é outro mecanismo, porque o cérebro ainda não é totalmente desenvolvido, porque tem questões ainda que essa criança e esse adolescente não vão entender. Mas isso não quer dizer que essa criança e esse adolescente não devam ser respeitados como adultos, né? Então, assim, essa criança e esse adolescente, eles precisam ser respeitados como seres humanos, desculpa. E quando a gente olha para eles, a gente precisa ter conversas claras. E esse é o nosso ponto de partida, né? A gente precisa falar e ter disposição para entender a criança, o jovem de maneira geral. A gente precisa estar disposto a ouvir as dúvidas que esses jovens têm. E isso para conseguir facilitar essa conversa, né? E talvez criar estratégias de diálogo, criar uma construção de linguagem em que a gente consiga se conectar. Porque eu, como adulta, consigo entender que aquela criança não vai entender, né? Uma criança de 5 anos não vai entender quando eu falo, olha, esse fulano é perigoso, ele pode ser um abusador. Mas ela consegue entender quando, olha, se alguém te tocar de uma maneira que você não sente que é boa, você pode sair, você pode gritar, você pode pedir socorro. Isso é adequar a linguagem. Isso é entender que aquela criança, ela tem capacidade de absorver essa informação, contanto que a gente consiga olhar para ela e entender que ela precisa de uma adaptação de linguagem. E isso muda o jogo, porque a gente aí consegue se conectar e conversar de outros lugares. A mesma coisa o adolescente. Uma estratégia que a gente sempre vê de manipulação de abusadores com adolescentes, e que é muito comum, é essa coisa de virar para uma menina, por exemplo, e falar, de 13 anos, falar, mas você é muito adulta para sua idade. Quem com 13 anos não queria escutar que era muito madura? Porque é uma época que a gente está tentando se afirmar no mundo. A gente não entende direito o que está acontecendo. Tem um monte de transformação psíquica, hormonal, física, né? Então a gente tá ali meio perdida. E vem alguém e fala, não, porque você é muito madura para sua idade, você você já deve poder namorar, porque você, inclusive, né, chama atenção de homens mais maduros, enfim. Isso é uma tática, gente, quase clichê de abusadores. Mas por que ela funciona? Porque a gente não tá conversando, porque a gente não tá muitas vezes instruindo, e porque muitas vezes a gente também tá cheio de dúvida de como conversar, de como, né, instruir. E aí a gente chega num outro assunto, né, que é como fazer a prevenção. Como que a gente, né, que ferramentas a gente tem, que artifícios a gente tem para começar a prevenção. Bom, existe uma vasta quantidade de argumentos e de ferramentas que a gente pode usar. Mas é importante que a gente deixe claro que prevenção começa no nascimento da criança, né? Assim, e pode parecer um pouco maluco isso, mas ela começa no nascimento da criança. É quando a gente pede licença para tirar a fralda da criança, mesmo que ela ainda não consiga entender de maneira cognitiva o que está acontecendo, né? Assim, tipo, o que é essa palavra? Né? A gente já começa a demonstrar que a gente tem respeito pelo corpo da criança. A gente já começa a demonstrar que aquela criança, ela merece respeito, que aquele corpo não é meu. E se ele não é meu, eu preciso de autorização
para acessá-lo. Eu preciso de autorização, né, para poder fazer até mesmo as questões de higiene que são de bem-estar dela, mas esse corpo não é meu, então eu preciso de licença para tocá-lo. Esse é um dos pontos principais, porque a gente começa a ensinar a criança desde cedo que ela precisa ser respeitada e que o corpo dela precisa ser respeitado. Outro ponto importante é a gente bloquear toques e condutas indesejadas, né? Então, por exemplo, quer dizer que, né, vai chegar e não vai cumprimentar as pessoas, né? Eu ouço muito isso no dia a dia quando eu falo, olha, criança não tem obrigação de dar beijo e abraço. Mas não quer dizer que ela não vai ser educada, né? A criança pode chegar e falar oi, tudo bem? Falar bom dia, boa tarde, boa noite. Mas ela não pode ter a obrigação de chegar ali e falar, né, e abraçar as pessoas. Porque quando ela tem a obrigação de abraçar as pessoas, eu tô contando para ela que o corpo dela não é dela. Que o corpo dela é algo que tá ali para dar prazer e para cumprir expectativas de outra pessoa. E isso é muito perigoso, porque isso começa a facilitar um jogo de sedução, por exemplo, de manipulação de um abusador, muitas vezes, que é, se você não fizer tal coisa, eu vou ficar muito triste com você. E a criança, principalmente uma criança muito, muito pequena, em relação ao adulto, ela fica muito vulnerável a esse tipo de manipulação, porque ela tá numa condição, num pé completamente desigual. Ela tá num pé que não se equipara a um adulto. O adulto sempre vai estar à frente em termos de ordem, de hierarquia com ela. Porque é maior, porque tudo para criança, principalmente quando ela é muito pequena, é muito grande, né? Então, a gente precisa, né, educar essas crianças para que sim, que elas cumprimentem, elas, né, sejam educadas, mas que elas não tenham a sensação de que o corpo delas precisa cumprir uma expectativa, né? E por isso que é tão importante, né? Se a criança não quer beijar naquela hora, deixa ela, né? Assim, não forcem a criança a fazer isso, não force a criança a abraçar. E principalmente, se a criança começar a dar muitos sinais de que ela não quer ir com aquela pessoa, esteja atento ao porquê ela não quer ir com aquela pessoa. Por que ela se afasta, né? Porque isso pode trazer alguns sinais pra gente. Bom, para além disso, né, assim, quando a gente fala principalmente de jovens, né, com mais idade, crianças ali na pré-adolescência e na adolescência, a gente começa a falar também de expandir esse diálogo, né, de começar a entender como que as crianças, né, como que esses jovens, no caso, se veem no mundo, e quais são as dúvidas, né, quais são as curiosidades sobre, né, essa mudança de corpo, essa mudança hormonal, o interesse, né, pelo namoro, o interesse por todas essas questões que são comuns à adolescência, mas que, se não forem muito bem trabalhadas, se não forem muito bem conversadas, podem abrir espaço para esse tipo de situação de abuso. Então, e aí o que eu queria trazer né, já entrando um pouco mais no ferramental, é que a gente tem muitas ferramentas para trabalhar a questão né, da prevenção, principalmente. A gente tem brincadeira, né? Por exemplo, quando a criança é muito pequena, eu gosto muito de uma brincadeira que é a brincadeira do farol, né? Então, qual que é a brincadeira do farol? A gente faz bolinhas nas cores do semáforo, né? Então, verde, vermelho e amarelo. E a gente vai colocando pelo corpo da criança e pelo nosso. E aí a gente começa a conversar com a criança, né? Olha, essas são as partes íntimas. E é importante que a gente fale o nome das partes íntimas, né? Então, a gente tá falando da vulva, a gente tá falando do pênis, a gente tá falando das nádegas, né? Então, assim, ou acho que até do bumbum, né, dependendo da pessoa, mas nunca, assim, da florzinha, né, já ouvi florzinha, já ouvi pepeca, enfim, a criança precisa saber quais são os nomes das coisas
E tá tudo bem ela saber os nomes das coisas, tá tudo bem ela, assim, a gente acha, né, que é um nome sujo muitas vezes. Não, é só um nome, né, de uma parte do corpo como qualquer outra. Então, e isso é muito importante, nomear as partes. E aí a gente vai falando, né? Então, essas são as partes íntimas são sinal vermelho. Então, só você ou alguém, né, que vai para te cuidar, isso quer dizer dar banho, passar remédio, pode tocar. Fora isso, não pode, né? Mãos, braços, são partes de sinal verde. Então, assim, a gente tá brincando, a gente tá fazendo alguma coisa, mexendo na massinha, pode tocar. Né? Sinais, ombros, peitoral, né? Essa parte, assim, são sinais amarelos, né? Então, assim, a gente não pode tocar o do outro e o outro não pode tocar em você. Porque isso vai dando para a criança a sensação de que, né, de apropriação do próprio corpo, de entender o que ela tá fazendo, né? Qual que é o corpo dela, como que é o toque pro outro, como que é o toque nela, como que é o toque respeitoso, qual que é o toque não é respeitoso. Além das brincadeiras, a gente tem livros, né? E livros para cada faixa etária. Tem um que eu gosto muito que chama Não Me Toca Seu Boboca, que ele conta, né, é uma história de quase, é muito legal, porque ele conta justamente esse processo da personagem entender que tem algo errado ali, que ela não compreendeu ainda, mas tá errado. Então, peraí, deixa eu entender o que tá acontecendo e deixa eu chamar ajuda, né, e é sempre bom a gente deixar claro que a ajuda, a gente precisa informar para as crianças que podem ser quaisquer pessoas, né, qualquer adulto que ela confie. Porque às vezes, infelizmente, é muito comum, o adulto cuidador pode não tomar a providência que precisa ser tomada, né? Então é importante que a gente deixe claro para a criança que ela pode se acercar de uma pessoa que ela confie para poder ajudá-la nesse processo de entender o que está acontecendo e poder falar. Além disso, né, além dos livros, a gente tem música, né, conforme esse jovem vai crescendo também, a gente tem seriados, a gente tem filmes que falam, né, da questão do abuso e que falam da questão da prevenção de uma maneira muito responsável, e que isso é muito importante, né, a gente procurar conteúdos que são responsáveis. E obviamente isso vai se construindo através de um diálogo e através né, dessa mudança de faixa etária. Conforme a criança e o jovem vai crescendo, a gente vai inserindo mais conteúdos e conteúdos apropriados. E aí nesse aspecto é importante a gente dizer também que a gente precisa estar muito preparado para isso, né? Porque às vezes a gente também tem receio de conversar, então a gente procurar bons livros, procurar boas literaturas a respeito, às vezes nem um livro, mas um artigo, né, algum conteúdo que vem de instituições sérias, e tem instituições seríssimas que trabalham com a questão do abuso, para a gente se munir de informação e de ferramental para a gente conseguir conduzir essa conversa, né, e conseguir estar mais atento às crianças que estão ao nosso redor. A gente trabalha muito com o conceito de educação autoprotetiva. E por que a gente chama de educação autoprotetiva? Porque a gente quer dar ferramentas, principalmente para que esses jovens possam se defender sozinhos e identificar essas situações de potencial perigo, para conseguir sair delas. Tem uma estatística que eu gosto muito, que é uma criança e um adolescente informados, eles têm até 6 vezes mais chances de reconhecer uma situação de perigo, né, e sair dela, e ter ferramentas para sair dela. Então, o que a gente chama de educação autoprotetiva é justamente essa educação que ferramentaliza, né, que traz para o ponto central o jovem, para que ele possa, já que a gente não tá o tempo todo com essas crianças, né, mas para que ele possa reconhecer essa situação de potencial perigo e sair dela, né, e saber quais são as estratégias para sair dela.
E é importante que essa educação, ela esteja em todos os lugares, né? É na escola, é na recreação, é no posto médico. Então, a gente não pode esquecer que no Brasil, hoje, né, em 2022, a cada hora, 4 crianças são abusadas no país. E isso isso é muito urgente, né? Assim, isso é o que torna, sem dúvida, a relação de urgência e de emergência, né, desse processo muito claro pra gente, né? Quando a gente fala em prevenção, a gente precisa investir na proteção, obviamente, sempre, mas principalmente a gente precisa investir na prevenção pra gente chegar antes, né? E a gente só pode investir em prevenção se a gente souber o tamanho do problema, se a gente entender o que significa esse tamanho com todos os dados que a gente tem. E ainda faltam muitos, né? Porque é um crime que ainda é muito subnotificado. Mas a ideia é que a gente possa, cada vez mais, se munir de informação para conseguir conduzir conversas mais adequadas, conversas que realmente ferramentalizem os nossos jovens. E ninguém tá falando, obviamente, né, assim, a gente ouve muito essa confusão, principalmente quando a gente fala de educação autoprotetiva ou educação sexual, que mas a gente vai ensinar sobre sexo para as crianças. Jamais. O que a gente quer é dar ferramental para que essas crianças possam entender o que é um toque bom, o que é um toque ruim, o que é o toque do respeito, o que é o toque que é perigoso, para que elas consigam, né, passando por qualquer nível de tentativa de abuso, de tentativa, né, de manipulação para abuso, elas consigam identificar e sair dessa situação. Então, outro ponto, né, é que a gente precisa trazer isso para a nossa conversa do cotidiano. Quando a gente fala dentro da Como Contar que a gente vai precisar de todo mundo, é todo mundo mesmo, né? Então a gente vai precisar do poder público, a gente vai precisar da iniciativa privada, a gente vai precisar das pessoas como um todo, a gente vai precisar das escolas, a gente vai precisar da área da saúde, a gente vai precisar de todo mundo, para que a gente consiga finalmente olhar para um panorama e falar, peraí, né? Cada um aqui vai ter uma fatia do pedaço para poder instruir, empoderar essas crianças e esses adolescentes nas ferramentas para que eles consigam entender, né, o que está acontecendo e principalmente se prevenir, e que a gente também tenha todas essas informações para conseguir acolher, para conseguir instruir, mas principalmente para conseguir prevenir. Então, a gente, né, quer fazer esse convite mais uma vez. Foi muito bom, né, a gente construir esses módulos para conversar com vocês, para conseguir passar um pouquinho mais de informação e para relembrar, né, que segundo o Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil, toda criança é nossa criança. E, né, parece, eu conversei um pouquinho antes disso com vocês, alguns capítulos atrás, mas essa frase parece quase utópica, né? Mas, no fundo, ela traz uma mensagem muito importante, que é a gente precisa estar atento, né? A gente precisa entender que se as crianças são o futuro desse país e elas estão sendo abusadas, deixando traumas para a vida inteira, talvez o nosso futuro não seja tão bom quanto a gente imagina. Mas se a gente conseguir, né, olhar para essas crianças, ter cuidado com elas, olhá-las como seres humanos reais, que têm direitos, né, que tem principalmente o direito de ser feliz e o direito de construir uma vida onde seus corpos sejam respeitados, a gente pode com certeza criar uma nação muito melhor, muito mais responsável, muito mais respeitosa. Então eu te convido, né, a se juntar a esse movimento, a pesquisar mais, mandar mensagem pra gente se ficar alguma dúvida também, mas principalmente se comprometer com todas as crianças que estão ao seu redor, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!